espiritual, do Espiritismo, trazendo hoje o tema Amor e Alteridade. Esse tema vem do livro de Hermâncio Dufour, Laços de Afeto, psicografado por Vanderlei Oliveira. Natureza ou condição do que é distinto. Filosoficamente, é uma situação, estado ou qualidade que se constitui através de relações de contrastes, distinção, diferença, relegada ao plano de realidade, não essencial pela metafísica antiga. A alteridade adquire contrariedade e relevância ontológica na filosofia moderna. O episódio cristão da traição de Judas encerra infindáveis leituras e lições às nossas considerações. Jesus sabia que o fato ocorreria, mas nem por isso tomou uma atitude excludente, mesmo sabendo da diferente postura do apóstolo. Manteve-se firme nos ideais de amá-lo incondicionalmente na sua peculiar diferença. Isso é alteridade. O estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes e capacidade de conviver bem com a diferença do qual o outro é portador. A ética da alteridade consiste basicamente em saber lidar com o outro, entendido aqui não apenas como o próximo ou outra pessoa, mas, além disso, como o diferente, o oposto, o distinto, o incomum ao mundo dos nossos sentidos pessoais. O desigual, que não, ou melhor, que na sua realidade deve ser respeitado como é e como está, sem diferença ou descaso, repulsa ou exclusão, em razão de suas particularidades. A alteridade, meus irmãos, portanto, torna-se aprendizado urgente para o futuro de nosso movimento social espírita, considerando o lamentável processo de exclusão que vem ocorrendo na surdina das fileiras de serviços cristãos, em função de uma homogeneidade utópica. Conviver com os contrários e aprender a amá-los na sua diversidade constitui desafios éticos. Aos grupamentos espiritistas
no campo da alteridade, mesmo porque o mastro da nova revelação cristã preconiza a fraternidade como postura de base para relações pacíficas e mantenedoras do idealismo superior, em direção às clareiras de necessidades do homem do terceiro milênio. A inclusão em nome do amor é ação moral para a nossa convivência, sem o que não faremos a dolorosa e imprescindível cirurgia de extirpação da agolatria, tão comum a todos nós, almas com pequenas aquisições nos valores essenciais da espiritualização. A diferença não são defeitos ou álibis para que decretemos o sectarismo e a indiferença somente porque não compreendemos o papel dos diferentes na engrenagem da vida executiva e executando uma missão específica que quase sempre só conseguiríamos entender quando decididamente vencermos as etapas do processo de construção da alteridade, sem deixar de considerar as inúmeras variações que resultam das peculiaridades individuais. Aproveitemos algumas dessas etapas na caracterização do processo alteritário, tais como conhecer a diferença, compreender a diferença e aprender com a diferença. Portanto, que a alteridade pode estar presente nos atos de solidariedade, empatia e respeito nas relações em sociedade, sem que necessariamente o amor legítimo esteja na base de tais atitudes. Por outro lado, o amor é sempre rico de alteridade e não existe sem ela. Veja a importância, né? A labuta doutrinária que enfrentamos no dia a dia conduz-nos a contínuos relacionamentos com companheiros de entendimentos diversos e inclusive oponentes. Sim, como ocorre na vida social, embora não devam as reuniões espirituais ou espíritas, como queira, tornarem-se assembleia ordinária, aderindo a relações de insana competição ou de cruel indiferença. Amigos, o processo de alteridade será valioso nas alterações
nas intenções entre companheiros de ideal e ocasionará, parafraseando o codificador, grandíssimas vantagens. Investir no entendimento de semelhante questão auxilia-nos a estabelecer uma autossondagem frente aos testemunhos da vida relacional, investigando em nós mesmos, a partir dos atritos e desencontros com o outro, as causas reais dos sentimentos que se assomaram de um ponto alto para ver ou ser visto, quiçá de um aparelho de combinações variadas e interesses do mundo emocional, efetuando, claro, uma viagem segura a um outro diferente, ainda não dominado e também desconhecido, que reside em nossa intimidade. Esse outro diferente a que nos referimos é o divino. Resgataremos, quase que não sai, no aprendizado do alto amor, possibilitando-nos, a partir dessa conquista, excursionarmos ao mundo alheio, sem mácula, com as sombras do moral, os elos de amor que devemos entreter com todos e com tudo, em favor do soerguimento de um mundo melhor e com paz, com mais paz, uns perante outros. Não olvidemos, portanto, meus irmãos, laborar por mais sólida preparação ética em nossos conjuntos doutrinários, tratando das temáticas que versem sobre a edificação de relacionamento consistente, com alteridade, estudando o significado de compreender e aceitar, reflexionando com demora no que seja saber criticar e discordar, sem inimizade, sem oposição sistemática e dissidência declarada, sabendo discordar, sem amar menos, apesar de pensar diversamente. Mesmo que nos agastemos inicialmente pela ausência do hábito de conviver harmoniosamente com aflito ou com conflito e tribulações da vida interpessoal, anelemos por novos comportamentos repletos de amor e alteridade, aprendendo a maleabilidade, o altruísmo
a assertividade do domínio emocional e os imperativos de vigilância sobre os impulsos menos bons, né? Que serão promissoras, sendo na conquista da ética da alteridade. Evidentemente, não fazemos apologia ao convívio no círculo estreito de desafetos. Em clima diversos, privilegiemos os afins como quesito fundamental ao bom andamento dos compromissos assumidos, aprendendo que afinidades são lembretes de Deus, a fim de não esquecermos o desejo de amar e estímulos para a alegria da natureza. Contudo, não deveremos desconsiderar que o aprendizado do amor autêntico, a sedimentação da conduta amorosa é arregimentada na fusão relacional com os menos afins, os que não nos atraem, com os quais superaremos paulatinamente pesada fortaleza de entraves emocionais, libertando-nos para voos mais amplos pelos céus universais, pulsantes de amor divino, na vitória sobre o egoísmo que ainda nos aprisiona. Razão pela qual, mais que nunca, aprendamos o que seja promover e delegar, a fim de permitirem aos que te cruzam as vivências encontrar o quanto antes, com o preparo elementar, os caminhos adequados de crescimento. Portanto, a mensagem vem nos libertar da ideia de uniformidade e ajudar que cada qual aprenda a descobrir o seu caminho para Deus, sem jamais esquecer que cada criatura tem o seu roteiro divino. Portanto, meus irmãos, vamos refletir a mensagem da noite de hoje para que possamos, evidentemente, romper todas essas barreiras, todas essas informações que muitas vezes aparecem em nossos caminhos e nós não temos como ultrapassá-las, não temos como retirá-la do nosso caminho. Muita paz, meus irmãos.